a forma como tem sido o serviço. Olha, eu acho que ultrapassou tudo aquilo que tinha imaginado. Eu tinha um objetivo que era vir dar um abraço ao povo guineense. Um abraço com 31 anos de atraso. Mas um grande abraço, ainda maior por causa desses 31 anos. E o povo guineense, apesar do atraso da chegada, apesar de ser à noite, apesar de termos convivido durante mais de 2 horas intimamente, não arredou o pé, esteve presente, acompanhou aquelas 2 horas e 20 minutos, 30 minutos, em calor humano, mostrando a amizade que há entre os dois povos. Isso é a coisa mais importante nas relações fraternais. Nessas relações fraternais, ou vem do fundo do coração ou não vem. Não podem ser os políticos, não podem ser os economistas. Esses podem ajudar ou desajudar, mas têm de vir do fundo dos povos. E aqui veio, e portanto ultrapassou as expectativas. E veio de Cabo Verde para Guiné-Bissau, mostra também o simbolismo. São os dois povos que lutaram pela mesma autodeterminação, fazem parte da CPLP. E mais, é que fazendo parte da CPLP, fazem parte da CDAO, onde representam a língua portuguesa, a língua oficial portuguesa. Há vários grupos linguísticos, o grupo linguístico inglês, o grupo linguístico francês, e aqui temos o grupo linguístico português unido. Esteve cá há pouco tempo, em janeiro, o presidente Jorge Fonseca, e nada disto é fruto do acaso. Quer dizer, há aqui uma conjugação, que é uma conjugação de povos, mas é uma conjugação também de pátrias, que se entendem, que partilham tanta coisa em comum, a começar em afetos e em sentimentos, e em experiências recíprocas, que vão avançar para maior mobilidade na Cimeira de Luanda, e que aqui tiveram realmente uma expressão ontem à noite, mas já hoje de manhã, na volta que dei para chegar aqui, o mesmo calor, a mesma amizade, a mesma fraternidade. Como é que sentiu a comunidade portuguesa na Guiné-Bissau? Bom, estive com eles tarde, porque cheguei lá tarde, cheguei com quase 3 horas de atraso e também não arredaram pé. A comunidade portuguesa na Guiné-Bissau é muito diversa. Sendo pouco numerosa, é muito importante. Pouco numerosa, porque estamos a falar de uma comunidade permanente de 2.500 a 3.000 pessoas. Mas é muito importante porque tem décadas de vida aqui, ou muitos anos. Uma devoção, uma dedicação, um amor à terra e à gente. E depois intervém em setores tão diversos como a educação, a saúde, que agora é um problema de todos nós, com a pandemia, mas também as infraestruturas, as obras públicas, a economia, a finança, temas sociais, é no setor privado, no setor social, ONGs, no plano das relações bilaterais entre os dois países, ou multilaterais, organizações internacionais. Do que falou a comunidade? Falou de dificuldades, de alguns obstáculos? Não, eu falei primeiro agradecidos o que têm feito, depois disse-lhes que esperava que fizesse ainda melhor, porque estamos com um plano agora estratégico de cooperação, por muitos anos. Isso significa prioridades. Temos agora 2 muito urgentes, que é a saúde e a educação. Mas eles estão, muitos deles, na vida económica, financeira e social. Portanto, é preciso avançar. Mal a pandemia termina aquilo que tem sido uma preocupação para todos nós, aí o desafio é desenvolvimento económico e social. Sr. Presidente, um dos legados que Cabo Verde vai deixar a Angola, já em julho próximo, é com certeza o projeto da mobilidade. Acredita mesmo que estaremos então a ter a tão esperada, tão preparada e aguardada mobilidade no espaço da CPLP? É assim, Portugal sempre defendeu. Cabo Verde sempre defendeu. Há que dizer que a Guiné-Bissau também foi dos países que alinharam em vários momentos com a mesma ideia. Infelizmente temos irmãos que têm mais limites nessa defesa. Portugal encontrou até uma maneira de conjugar isso com o espaço Schengen, isto é, com haver certas regras na União Europeia quanto à circulação das pessoas. Mas pensamos ter resolvido esse problema. Era preciso encontrar um tratado em que todos pudessem entrar. E nós estamos divididos por muitos continentes. Não é só África e Europa, há também América do Sul, há também Oceania, Ásia Pacífico. E, portanto, conjugar isso significa o quê? Não, mas fez. Conjugar-se a várias velocidades. Quer dizer, a um tronco comum, quem quer entrar no tronco comum entra, logo. É o caso do núcleo duro do país em que nos integramos. Quem ainda não quer, tem a possibilidade de entrar numa velocidade diversa e num ritmo e de uma maneira diferente, mas entrar alguma coisa. E o conseguir compatibilizar, jogar ao mesmo tempo com o que é comum e o que pode ser diferente em alguns Estados, mas todos entrando, foi o talento desta negociação. Foi muito longa, e que deve terminar na Cimeira de Luanda. E a CPLP, acredita, depois desses longos anos já de vida, a CPLP precisa de quê para dar o verdadeiro salto e tornar-se uma comunidade
que serve realmente os lusófonos em termos da praticabilidade? Olha, precisa de uma coisa muito simples, que os povos sintam uma coisa que não pode ser só dos políticos, ou dos empresários, ou dos economistas, ou dos professores. Sinta, por exemplo, se há um problema de saúde, há colaboração na saúde. Se há um problema de educação, há colaboração na educação. Tem que ser respostas concretas para a vida concreta de pessoas de carne e osso. É isso que cria uma comunidade. A comunidade não é de políticos. Uma comunidade de políticos fala muito pouco. Porque os políticos mudam, os povos ficam. Tem que ser uma comunidade de povos. Muito bem, Sr. Presidente, para terminar e porque nos honrou com essa sua visita, que importância é que tem para si a RTP, visitar a delegação da RTP na Guiné-Bissau e o futuro desta estação? Olha, a RTP em geral e a RTP África em particular deu um grande salto ao longo dos últimos anos. Um dos exemplos disso é agora esta refundação aqui, pela mão de um guineense na Guiné-Bissau. Quer dizer que se vai olhar com ainda maior atenção e maior proximidade para a Guiné-Bissau e para os guineenses. Quer dizer que se vai olhar com mais meios. Quer dizer que se vai melhorar a qualidade. Não é só a proximidade, a qualidade. Isto é importante. Porque neste mundo da comunicação, as pessoas também comunicam pela televisão. E ao comunicar pela televisão, depois comunicam pela internet e comunicam por outras vias que completam a televisão. Isso é tão importante quando temos tantos irmãos nossos guineenses em Portugal. E temos já uma comunidade forte, embora pequena, e muito lúcida e muito integrada, portuguesa, na Guiné-Bissau. Ora, para uma e para outra, a RTP tem um papel fundamental. Eu desejo toda a sorte do mundo, bem merece, porque a sua sorte é a sorte da Guiné-Bissau e de Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.